pêndulo já detecta o movimento no sentido horário, né? Tava no sentido anti-horário no início. Agora, após a primeira passada na radiônica, o pêndulo já está apresentando o movimento no sentido horário. No chakra frontal, também apresentando sentido horário. Antes você estava em desequilíbrio no sentido anti-horário. A mesma coisa aqui no chakra laríngeo. Já apresenta movimento no sentido horário. Cardíaco também. Plexo solar também. Antes, todos esses chakras já foram observados agora, estavam no sentido anti-horário. Agora já estão se movimentando, né, no sentido correto, que é o sentido horário. Chakra sexual também. E o chakra raiz já estava se movimentando no sentido horário, era o único que estava no sentido horário. Os demais eram bloqueados, eram no sentido anti-horário, né? Vamos passar novamente aqui. Se o pêndulo ficar completamente parado, significa que os chakras estão harmonizados. Questão do problema, a maior dificuldade dessa pessoa aqui, da mulher, é na forma de se relacionar. Com pessoas, ambientes, relacionamento afetivo, um relacionamento em geral. O pêndulo apresenta um peso fora do normal, né? Obviamente, né, que para a pessoa se comunicar, ela precisa apresentar um pensamento equilibrado, uma comunicação equilibrada, para ela se relacionar de forma efetiva, harmoniosa, positiva também. Ela precisa ter uma percepção do que ela está causando, né? Como a forma como ela age, as atitudes, ações, ela precisa ter uma percepção do que ela está causando nos demais, né? Então, é um conjunto, né? Os chakras, eles atuam em determinadas partes do corpo,
regem algumas glândulas, mas interagem entre si, são necessários para um bom funcionamento e equilíbrio energético, né? Então, não adianta um estar funcionando ou outro não estar, porque precisa que todos estejam equilibrados, harmonizados, digamos assim, falando a mesma língua, né? Vamos ver a mulher aqui apresentava os chakras todos no sentido anti-horário, somente o raiz estava equilibrado. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, chakra sexual, chakra raiz. Agora todos apresentam movimento no sentido horário. Então, os chakras da mulher foram harmonizados. Agora a gente vai partir para quê? Para a harmonização do campo energético e vibratório ao redor deste casal. Então, você vai ser alinhado o quê? E harmonizado. O campo das ideias, dos pensamentos, o campo da empatia, da percepção de cada um dentro desse relacionamento. O campo da comunicação, a comunicação entre os dois, o sentir, o coração, né? A empatia, a compaixão, o ajudar, a cooperação, né? Aqui o chakra cardíaco, né? Dos dois, né? Estarem em alinho. Aqui a relação dos dois, conforme como eles estão se relacionando, né? A forma como eles interagem também com o meio em que eles vivem. O chakra sexual, né? O magnetismo sexual de atração e não repelir. Não só o magnetismo de atração sexual, mas o magnetismo entre ambos, né? Essa harmonia, né? O querer estar junto, né? E o chakra raiz, que é a prosperidade do casal, né? Prosperidade material. A união, né, em prol de um benefício para a relação, né? Então é isso. Então eu vou começar agora a fazer essa detecção e depois a harmonização com a radiônica. Então primeiro eu detectando aqui o campo vibratório como está, tá? Você vai perceber que estou detectando o campo vibratório energético. O pêndulo vai se comportar da mesma forma, ou para o sentido horário, ou para o sentido anti-horário. Então vai ficar somente em cima desse cristal, porque está fazendo a detecção desse campo vibratório energético. Quando eu fizer a detecção, vou vir aqui novamente, aqui, como da outras vezes, na radiônica, e vou fazer com que esses campos fiquem girando no sentido horário, até equilibrar. Quando tiver em equilíbrio, né, quando for fazendo o tratamento aqui na radiônica e for equilibrando, o pêndulo não vai ficar somente aqui. Ele vai vir, a amplitude vai abranger a figura masculina e feminina, tá? Então, quando for feito o tratamento, vai abranger as duas figuras. Inicialmente aqui a detecção do campo vibratório e correção
E aí, por diante, o pêndulo vai abrangendo as duas figuras. Que indica que é o campo vibratório, né? E não individual. Então, vamos ver como é que está o campo das ideias, né? Campo vibratório, energético. Então, em desarmonia, né? Total, o campo das ideias, dos pensamentos, né? Então, pessoas que não estão, né? Tipo, em união, vamos dizer assim. Os pensamentos, todo em divergência. Ai. Aí agora, a percepção de cada um entre si, também desarmonia, né? Vemos aqui girando no sentido anti-horário. Comunicação desse casal, também prejudicada aqui no sentido anti-horário. O afeto entre esse casal, o afeto. O amor, né? Existe amor, existe afeto, tá? Cardíaco aqui no sentido horário. A forma como que eles se relacionam. No sentido anti-horário, tá? Dificuldade em se relacionar. Questão sexual entre os dois. A vitalidade, né? O vigor, a vontade de estar junto, de realização, motivação, zero. Completamente nula. O campo da cooperação entre ambos para a prosperidade material, nulo também. Não é à toa que eles estão afastados, né? Então agora o que fazer? Vamos colocar aqui ativo o gráfico triturador para 2, 14 do 7 de 1979 com Carolina Barbosa, 4 do 4 de 1986. Ativando a harmonia deste casal, rompendo crenças limitantes, emoções aprisionadas, ódio, mágoa, ressentimento, dificuldades no relacionamento, na manutenção da prosperidade, comunicação, tritura todo o problema de comunicação, bloqueio na percepção, bloqueios, triturando bloqueios, dificuldades na comunicação, coordenação de pensamentos. Ativa, harmoniza, energiza, ativa, harmoniza, energiza, ativa, harmoniza, energiza o campo desse casal. Pulsar, 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 pulsar agora.
Agora a gente já tem um movimento aqui no campo vibracional, né? Os pensamentos e o pêndulo já começa, porque passou do tratamento, né? Aí, ó, veja o movimento que ele está fazendo, tá? Então, nas figuras, ele tá pegando as duas figuras. Vê da percepção, a intuição, isso mesmo. Agora no sentido, né? Horário, ainda necessitando de equilíbrio, a comunicação. Equilibrando, mas ainda necessitando de tratamento. Cardíaco, era o que estava equilíbrio, né? Digamos assim, no sentido horário, funcionando no sentido horário. Ver o chakra plexo solar. A questão sexual também estava no sentido anti-horário. Vamos ver se já tem uma melhora. O campo do magnetismo. O campo do chakra raiz, né? Da relação. O campo da sustentabilidade, do material, do sustento. A prosperidade entre o casal. Ainda vamos passar aqui pela radiônica. Se ficar parado, aqui o chakra já se equilibrou. Frontal.
Temos aí uma dificuldade no chakra plexo solar e no chakra sexual, né? No campo do relacionamento entre o casal e no campo do magnetismo geral, né? Tanto no sexual quanto da atração entre os dois, na atração e na comunhão, assim, das ideias, do relacionamento sexual também. Então vamos continuar trabalhando aqui com a radiônica para equilibrar o campo vibratório entre eles. Campo das ideias, campo da percepção, campo de comunicação, o afeto, o amor, campo do relacionamento, a interação com a forma como se relacionam, o magnetismo de atração entre os dois, o chakra raiz da relação, né, a sustentabilidade, a forma como eles prosperam e buscam essa prosperidade juntos. Campo das ideias, da percepção de cada um dentro de um relacionamento, o campo da comunicação, a forma como eles se comunicam, o afeto entre os dois, o amor, a compaixão também, empatia, o relacionamento, a forma como eles se relacionam dentro desse relacionamento. Aqui, o magnetismo sexual, o vigor, né? A motivação. E aqui, a prosperidade do casal. Olhar para o mesmo
na mesma direção, digamos assim. Aqui, passar para ver se o pêndulo vai se movimentar. Se o pêndulo ficar parado completamente em todos os chakras, significa que a harmonização foi completada. Então, pêndulo parado significa que foi completada a harmonização. Só vou passar uma vez aqui para ver uma situação. Lembrando que inicialmente os chakras da mulher estavam todos, somente o raiz, né, que estava girando no sentido horário. E depois da harmonização, ficaram todos no sentido horário, né, funcionando adequadamente, a mesma velocidade, rotação, mas eu vou repassar para verificar. Ok. Então temos aqui, repassar aqui no campo dos pensamentos, no campo dos pensamentos, no campo da percepção de cada um dentro do relacionamento, no campo da comunicação, no campo dos sentimentos, afeto e amor, relacionamento entre eles, um magnetismo sexual de atração entre eles, e no campo do sustento, da prosperidade do casal. Então nós estamos verificando que o pêndulo está abrangendo as duas figuras. Isso indica a harmonização feita com sucesso. Verifique como o pêndulo tem uma amplitude que abrange as duas figuras, tá? Então não há desequilíbrio, está equilibrado o relacionamento, tá? Campo vibratório, energético, obviamente que depende de cada um, mas quando é feita uma harmonização de chakras individual, o que traz é um centramento nos pensamentos, uma melhora na intuição, na percepção de si mesmo, melhora na comunicação, né, no sentir, no campo dos relacionamentos. A pessoa fica mais equilibrada, né, fica centrada. Então aqui harmonizamos o homem, depois a mulher e o campo vibracional energético ao redor deste casal. Então foi completada com sucesso, tá? Muita gratidão.